junto com a igreja do Senhor, aprendendo. Eu já tive a honra de aprender ontem à noite, o prazer de estar aqui ontem à noite e aprender com a palavra que foi ministrada. Agora pela manhã também nós já tivemos o prazer e a honra de sermos ministrados pelo Senhor, e isso é muito bom. Eu quero aqui agradecer também a confiança do nosso pastor presidente, pastor Joel Freire, na pessoa de quem eu cumprimento toda a mesa diretora. Quero agradecer também o pastor João Luiz e esta regional por ter me confiado esta rica oportunidade, e quero agradecer também ao meu pastor, que eu sempre acompanho ele, né? Não é ele que me acompanha, eu sempre acompanho o meu pastor onde ele está, e tem sido uma bênção para mim poder fazer parte. Se o pastor Daniel me ajudar com esse slide, senão eu vou fazer sem slide mesmo, para a gente ganhar tempo. Amém? Foi-me dado como tema um assunto que é bastante moderno, mas que a igreja e a liderança da igreja se preocupa bastante, que preparando a igreja para alcançar a próxima geração. Esse tema é um tema que preocupa a igreja, preocupa a liderança da igreja, e eu buscando ao Senhor, irmãos, eu senti de Deus de nós falarmos algumas coisas que nós já sabemos, mas é bom nós lembrarmos e nós entendermos um pouquinho mais, em uma linguagem um pouco mais, talvez, contemporânea ou pós-moderna, para que nós possamos agir nesse sentido. Então, como os meus horários foram divididos em dois, eu quero, nessa primeira parte da manhã, trazer para os irmãos e apresentar um problema que todos nós já sabemos que existe, e depois disso nós vamos estar falando então daquilo que penso que seria a solução. O nosso tema está baseado em 2 Timóteo 2:2, 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 2, que diz: "E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros", ou ensinarem os outros. Então nós temos aqui pelo menos 4 gerações representadas. Se os irmãos perceberem, os nossos temas giram em torno do ensino entre gerações. Aqui nós temos Paulo falando do que Timóteo ouviu dele, e que Timóteo deveria confiar a homens idôneos que fossem capazes de ensinar outros. Então nós temos aqui pelo menos 4 gerações. Quando Paulo chegou a Derbe e a Listra, se o senhor quiser eu passo, que fica mais fácil para eu controlar aqui, só me diga para baixo. Tá. Obrigado, pastor. Então está aí, preparando 2 Timóteo 2:2. Quando Paulo chega, a Bíblia diz em Atos 16, 1-3, que chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. É interessante nós notarmos aqui 2 coisas. A sua mãe era uma judia crente, e os irmãos davam bom testemunho de Timóteo. O que é importante nós entendermos aqui
é que Paulo encontra um jovem Timóteo já crente e dando bom testemunho. Dentro dessa visão, eu confesso aos irmãos que às vezes a gente não se sente preparado para falar em determinados assuntos, porque existem com certeza pessoas aqui mais capacitadas, mas quando Deus manda fazer, ou quando alguém que pode manda e a gente tem que obedecer, né, pastor João Luiz? Então isso já é um ditado antigo. Então eu fui buscar o Senhor e eu entendo que a nossa questão aqui é familiar, é uma questão que precisa ser vista pela família. A igreja só em cultos, só em programas não tem condições de alcançar a geração. Nós temos o poder de alcançar a família, de estruturar a família. Aliás, a igreja tem que ser vista como família de famílias. A igreja precisa ser o lugar onde a família é instruída, é orientada, é alimentada, para que nós possamos educar e orientar os nossos filhos dentro dos padrões bíblicos. Dentro disso, é interessante lembrarmos que Paulo fala a Timóteo que ele deveria trazer a memória. Em 2 Timóteo nós vamos ver Paulo trazendo uma série de conselhos. Mais à tarde nós vamos estar falando sobre isso. Paulo fala a Timóteo trazendo à memória a fé não fingida. E eu gosto dessa afirmação de Paulo, porque se ele fala de uma fé não fingida, é porque tem uma que é fingida. E muitas vezes nós não prestamos atenção no detalhe, né? Trazendo à memória a fé não fingida. Nós sabemos que existem, e Jesus falou muito contra a hipocrisia. Então nós, como líderes da igreja, como pastores, como líderes de jovens, como líderes de círculos de oração, seja lá qual o cargo, a escola dominical, o local que você ocupa, traga a fé não fingida. Isso nós vamos discorrer um pouquinho mais à tarde, porque essa é uma discussão muito séria. Estamos perdendo mais do que ganhando às vezes, e perguntamos o que é que está acontecendo com a igreja. E eu quero te fazer uma pergunta bem desafiadora hoje, né? E essa pergunta Deus me desafiou. Eu vou falar daqui o que eu tenho vivido. Eu não tenho muita experiência de vida. O pastor Joel Silva com certeza é muito mais velho do que eu, mas eu tenho vivido isso na minha casa, na minha família. Então eu fui pegando as minhas experiências, né? E vou trazer aqui aquilo que eu acho que Deus quer falar conosco essa manhã. Mas a pergunta que eu quero fazer: os seus filhos veem Deus em você? Porque como é a sua fé diante da sua família? Pastor José Lopes está falando aqui do sacerdócio. Como é que eles viam aquele sacerdote? Será que ele usava aquelas indumentárias e todo dia, me desculpem aqui a terminologia que eu disse que eu vou trazer numa linguagem mais pós-moderna, com todo respeito, mas será que ele dizia assim: esse saco de roupa, vou ter que pôr esse negócio de novo hoje? Ou será que ele colocava aquilo dando glória a Deus pela oportunidade de ser um sacerdote para o povo, de trazer no coração representadas as 12 tribos de Israel e louvar a Deus por ter a oportunidade de ser um sacerdote, ser um escolhido de Deus? E aí Paulo fala a Timóteo: traz à memória a fé não fingida. Lembra-te de quem você é. Lembra de quem você é, da tua avó Lloyd, da tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Então era uma questão aqui de família, era uma questão aqui de saber quem você é em Deus. E para que a gente ganhe tempo, a ferramenta mais poderosa para alcançar e investir na nova geração é a família. Você pode ser o melhor pastor, você pode ser o melhor líder, você pode ser o melhor tudo, e eu não estou dizendo que não haja exceções, mas quem vai
direcionar. Quem vai dar o maior exemplo é a família. E nós vamos falar um pouquinho disso aqui durante esses 2 períodos, um agora e uma tarde. E eu quero que você acompanhe, porque isso é um assunto de extrema importância, falarmos dessa questão tão séria e tão moderna para nós, tão nos dias de hoje, tão atual, né? Mas vamos lá. Se a ferramenta mais poderosa para alcançar e para investir na nova geração é a família, nós temos que fazer algo com relação à família, ou a família cristã tem que viver de uma determinada forma. E os irmãos acompanhem comigo. Eu sou bem didático, irmãos. Talvez eu não tenha a mesma eloquência de pregadores, mas eu gosto de didaticamente mostrar para você aquilo que deve ser feito, né? Se nós temos então a família como o centro de tudo, qual é o problema da igreja perder tanto, ou de tantos adolescentes, principalmente aqui nos Estados Unidos, não permanecerem na igreja? Nós temos um problema, certo? Esse problema é que nós precisamos então investigar um pouquinho. Eu peguei algumas informações e vamos trabalhar em cima delas nesse primeiro período, e depois, como eu disse, vamos trazer aí alguma solução bíblica para o problema. Nós temos hoje um dos grandes problemas, que é a diferença entre as gerações. E eu coloquei algumas terminologias atuais aqui para que você entenda. Nós temos o primeiro problema, que são os pais analógicos e os filhos digitais. Eu dei uma mesclada aqui para você entender, e fiz questão de fazer uma apresentação porque eu acho que o visual ajuda, né? Eu lembro, pastor José Lopes, que apesar de eu ser muito mais novo que o pastor Joel Silva, eu me lembro que quando eu estava na escola e quando nós éramos crianças, o hit do momento, a pesquisa do momento, era se a família tinha uma enciclopédia Barça. Era assim, a família que tinha um negócio desse era um negócio estrondoso, era caro, né? Então todo mundo convergia para ali, para pesquisar, para buscar, e nós nos contentávamos com aquilo, e existia uma busca, uma procura. Aí vem a geração dos filhos digitais. Hoje eles têm o Google, nós também, né? Você não precisa pesquisar muito, um clique resolve. É tudo muito rápido. Então essa diferença geracional às vezes nos coloca um pouco atrás. Nós não acompanhamos muito. É claro que os mais novos, e eu admiro quando pessoas mais velhas têm o domínio da tecnologia, mas muitos não acompanham. E isso é um problema, porque você tem hoje um filho enfiado dentro do quarto, que você não sabe o que ele está fazendo. Antigamente, para você aprontar uma besteira, você tinha que articular todo o negócio. Hoje eles aprontam de dentro da casa deles, porque a informação veio para dentro de casa. E isso é sério. Pais, nós temos a obrigação de acompanhar nossos filhos. Nós temos a obrigação sacerdotal de sabermos o que está acontecendo dentro da nossa tenda, dentro da nossa casa. Aí eu quero ser um pouco mais rápido nessa parte. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, eu escrevi aqui pais slow e filhos fast, né? Eu não estou querendo dizer que você é lerdo, nem que eu sou lerdo. Eu estou dizendo exatamente dessa diferença de gerações. Por quê? Porque nós fomos criados numa geração onde nós tínhamos que desenvolver a paciência, porque era tudo mais lento. O senhor falou aqui que Deus falava com Moisés num lugar, com Arão no outro. Não tinha GPS, não tinha celular, não tinha computador, tinha que ser na confiança. Então muitas vezes a gente tinha que confiar muito nos pais, tinha que confiar muito nos professores, confiar muito na paciência, no tempo. Eu me lembro que era sempre uma espera por tudo. Hoje em dia os filhos são digitais.
a rapidez da informação, a geração que nós chamamos de geração micro-ondas, está formando filhos impacientes. É tudo rápido, tem que ser tudo para ontem, tudo para amanhã. E vocês vão ver, nós vamos ver aqui, que isso traz um problema enorme para dentro das casas, para dentro das famílias. Depois nós vamos ter aí os pais racionais e os filhos emocionais, e eu explico. Antigamente valorizava-se muito a razão, pensava-se demais, existia o conceito, e eu estou dizendo existia, não que isso tenha acabado, mas hoje é menos, existia-se o conceito de certo e errado, verdades absolutas. O que era, filho, faz isso, por quê? Porque é o certo, porque eu falei para fazer. E você fazia, você confiava no pai, você confiava na mãe. Hoje em dia não. Hoje em dia você pega a criancinha na escola, eu sou professor, irmãos, ore muito por mim. Tem os alunos que tudo que você fala vem um porquê, mas mais porquê, mais, e eles questionam tudo. E eles se veem no direito. E eu não estou dizendo que nós não podemos dar liberdade para perguntar, porque às vezes era até muito, mas aí foi para o outro extremo, não é? E aí eles questionam tudo. A verdade não é mais absoluta para muitos. Relativizaram a verdade. Tem muitas verdades, tem muitas coisas que mas não é bem assim, não é bem assado. E aí nós temos uma geração que não valoriza mais a verdade, que valoriza o que é bom para mim. Se esse negócio for gostoso, for satisfatório, for bom para mim, então eu gosto. Então essa é a minha verdade. E aí nós temos pessoas crescendo e valorizando nem sempre o que é bom no contexto do todo, mas sim no que traz alegria e conforto e prazer para mim. Nós temos uma geração que não se importa mais com ninguém ao seu redor. Uma das palavras que eu ouço muito é I don't care. Eu não me importo. I don't care. I don't care. Só que isso ficou de tal forma que hoje nem para escolhas entre certo e errado eles sabem decidir. O que você quer? Vermelho ou branco? I don't care. Doce ou salgado? I don't care. Tudo para eles é I don't care. É uma geração que não se preocupa mais. Eles vivem de emoção, não vivem de razão. Então nós estamos num dilema muito sério. E nós, como pais, não podemos cometer alguns erros básicos que nós cometemos. E eu estou dizendo para vocês aqui que eu vivi, estou vivendo. O pastor Ron, meu pastor, esses dias falou assim: o primeiro a gente sempre erra muito, né? Ou ele apanha demais, ou ele é o cobaia, né, da família. Depois no próximo você vai fazendo a medida correta, né? E assim é nas nossas casas. Mas eu quero falar de alguns erros que nós cometemos para conquistar o coração dessa geração. Até que hora que eu vou, pastor? O senhor pode me ajudar aí? Acho que é 11h30? 11 horas? Tá, obrigado, pastor. Então, existem alguns erros que a gente comete na tentativa de conquistar o coração dos nossos filhos. Existe um modelo bíblico, mas existe um modelo que está sendo implantado aos poucos no mundo e está entrando dentro da igreja. A igreja que deveria influenciar o mundo, sendo influenciada pelo mundo. Qual que é o primeiro erro? Presentes. Presentes. Ah, pastor, não pode dar presente? Pode. Mas nós estamos trazendo do mundo um conceito que a igreja não deveria aceitar. Hoje uma criança de 2 anos começa a dar trabalho na igreja. O pai tira o celular, coloca no joguinho e dá para a criança.
É triste. A criança quer porque quer e faz uma birrinha de nada para não ser incomodado. Nós damos presente. Eu vou ganhar o coração do meu filho dando presente para ele, e nós perdemos os nossos filhos dando presentes demasiadamente para eles. Então é importante que eu e você saibamos disso. O que os nossos filhos, ou o que os filhos atuais não estão tendo, porque os pais se ocupam demais, se ocupam muito em fazer muitas coisas e ter um padrão de vida muito alto, e eles correm muito para lá e para cá, e os filhos vão ficando aqui no daycare daqui, no aftercare dali, e vão, e daqui a pouco essas crianças são educadas por outros, não por nós, e nós, então, para ganhar o coração deles, porque já perdemos eles, nós damos coisas, valorizamos as coisas e desvalorizamos o ser que Deus nos responsabilizou para cuidar deles e orientá-los. Deixa eu te dizer uma coisa que os nossos filhos precisam. Os nossos filhos não estão precisando tanto de presente, porque eu me lembro, o pastor José Lopes conhece os meus pais, o pastor Joel Silva conhece os meus pais, e eu me lembro que o meu pai não tinha dinheiro para nos dar presente, mas eu me lembro que às vezes o meu pai sentava comigo, pegava um toco, umas tampinhas de Coca-Cola, uns pregos, e fazia um carrinho ali. Aquele era o melhor presente que eu podia ter. Mas meu pai me dava algo que hoje os pais não dão: presença. Os nossos filhos não estão precisando muito de presente, eles estão precisando de presença, da tua presença, de você sentar com ele, de você conversar com ele, de você não perder esse tempo que você perde quando você se mata para ganhar algo que talvez você não vai usar. Os nossos filhos estão precisando de nós, de pais e mães que se importem. Essa semana eu conversava com a minha esposa, ela disse assim: a Stephanie me suga, minha filha mais velha, acabou de fazer 18 anos, porque ela senta lá e se ela estiver em casa, ela fala, e eu, o que você faz? Eu não faço nada, eu sento lá e converso com ela. E eu estou tendo o melhor momento da minha vida com meu filho de 14 anos. A gente senta, conversa, luta, brinca, vai junto para os lugares, e eu estou vivendo uma experiência nova dentro da minha casa. O tempo que eu perdi talvez com a minha filha, ou de não ter passado com a minha filha, hoje eu estou aplicando no meu filho, porque o trabalho me sugava, porque a igreja me sugava, e parece, não é pecado dizer isso, hein? Nós precisamos sim mostrar para eles que é importante servir a Deus, mas é importante você dar um tempo para a sua família, é importante você passar um tempo com eles. E eu por um instante quase perco a minha filha. Não tenho medo nem vergonha de falar isso com ninguém, mas hoje, pela sabedoria da mãe, ela está chegando. Mas eu falei: nunca mais vou cometer esse erro com meu filho, não. E nós estamos crescendo juntos. E aí vem então aquilo que eu falei: os filhos precisam de presença e não de presentes. Presente você dá no aniversário e no Natal, irmãos. Aqui é bom que nem Dia das Crianças tem, né? Você só pode dar Natal e aniversário, tá bom demais, mas dê a sua presença todo dia. Chegue lá. Eu aprendo muito com o meu pastor, porque ele foi criado pelo pai, claro, mas o pai dele morreu muito cedo, e o avô dele, ao invés de chegar e sentar e falar assim: ó, você tem que fazer assim, o avô dele chegava, colocava ele na poltrona do avô, se assentava numa outra cadeira e falava assim: me fale como foi o seu dia. E depois que ele conversava, falava do dia, ele dizia assim: e essa dificuldade, o que você fez para resolver? Isso, como você agiu? E foi fazendo ele desenvolver-se para que ele enfrentasse a vida. Muitas vezes nós queremos dar muita instrução o tempo todo e não deixamos os nossos filhos crescerem por eles mesmos. Então, lembre-se, esses são alguns erros que nós cometemos para conquistar o coração dos nossos filhos. Mas vamos lá: pais permissivos.
pais que não estabelecem limites. Tudo é permitido, tudo pode, não tem problema. Vou correr um pouquinho porque eu disse que eu iria apresentar o problema, mas eu acho que nós temos que focar mais na solução. Pais que deixam os filhos fazerem qualquer coisa porque eu não tenho tempo. Pais, por serem permissivos demais, por deixarem os filhos fazer o que querem, se tornam pais passivos. Pais são autoridades de Deus para influenciar, educar, orientar, corrigir os filhos, mas pela permissividade ou pela falta de controle de autoridade dentro da sua casa, ele se torna passivo. E aí quem passa a orientar, quem passa a comandar, quem passa a determinar são os filhos. Não quero, não faço, não vou. E nós temos pais dizendo sim senhor e sim senhora para os filhos. E eu acho que eu não estou falando nada tão estranho para você aqui. Eu só estou trazendo a realidade de novo para a sua mente, para você entender. Vamos lá, vamos correr um pouquinho. O próximo ponto é o resultado de tudo isso. E esse é o pior diagnóstico que a igreja poderia ter. O resultado é a infantocracia, é o mandar, é o comando pelos filhos, pelos infantis. Se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que quem determinava o destino, pelo menos de algumas nações, principalmente os Estados Unidos, eram os homens mais velhos. E aí depois, com toda a mudança da democracia, quem determina hoje são as minorias e os mais jovens. Você acompanha os processos políticos eleitorais, você vai ver jovens universitários e às vezes em high school gritando palavras de ordem, como se eles soubessem de alguma coisa. Como se um jovem... eu ouvi um pastor esses dias falando sobre esse assunto. Eu assisto bastante coisa sobre esse assunto, leio bastante sobre esse assunto. E um pastor dizendo que aos 18 anos a gente atinge o máximo da estupidez que a gente pode, né? Pensa que sabe tudo, ninguém sabe nada, nós somos os melhores. Quando você chega nos 25, nos 30, nos 40, eu vou dizer para você, depois dos 40 você começa a perceber que você não sabe nada. Mas você vai chegar lá, fique em paz. Aí nós estamos dentro de uma infantocracia. Os mais novos é que determinam, como se eles tivessem toda a experiência do mundo. Foi dito aqui hoje sobre Arão e Moisés, que tinham uma autoridade tão grande pela idade. Vai ler Jó, para vocês verem o que é que determinava. Abraão vai lá para os portões da cidade, lá onde estava Ló, porque provavelmente Ló também era um ancião que estava ali para ter sabedoria e orientar as outras coisas, as outras pessoas. Vem a ditadura das crianças, vem os filhos que mandam nos pais, e a DreamWorks lançou um filme chamado O Poderoso Chefinho, Nascido para Mandar, e é exatamente isso. Nós estamos vivendo uma época em que as crianças determinam, as crianças mandam o que você tem que fazer e o que você não tem. Vamos seguir um pouco adiante, tenho mais uns minutos ainda. A atual geração de jovens pais é possivelmente a última geração que obedeceu a seus pais e a primeira geração que obedecerá a seus filhos. Isso é um autor desconhecido, mas que eu achei muito propício para os dias de hoje. Nós estamos vivendo, e eu estou falando, irmãos, de um assunto que eu conheço um pouquinho mesmo, pouquinho, porque eu convivo com pais e filhos todos os dias, não só como pastor, mas como professor.
Eu vejo filhos determinando coisas para pais, e eu estou falando ainda de uma escola cristã. Filhos que determinam o que os pais vão fazer. E é uma coisa assim que às vezes a gente sente e fica de boca aberta de ver como que está a situação. Aí uma fotógrafa, se eu não me engano, inglesa, fez um trabalho especial. Ela tirou a cabeça do pai, colocou no filho, a cabeça do filho colocou no pai, para demonstrar essa aberração que nós estamos vivendo. Isso é monstruoso, tá? Isso é monstruoso. É um sistema monstruoso, e não pense que isso está acontecendo por acaso. Satanás está atacando no seio da família, porque aí ele destrói toda a sociedade e instaura a anarquia para depois fazer o que ele quiser fazer. E aí tem lá um outro quadrinho bem comum, olha ali, ó, um menininho com uma camisetinha, uma caveirinha, bravo, e o pai chega a estar tremendo, né? Meu Deus do céu, e a gente vê isso. Vamos adiante. O resultado ainda disso tudo, o resultado, irmãos, é desastroso, como eu disse, uma visão distorcida das suas qualidades. Presta atenção nisso. Nós estamos vivendo numa geração que se acha a geração mais sábia e mais especial de todos os tempos. Ninguém pode mexer com crianças aqui, e nem em lugar nenhum. Isso está espalhando para o mundo todo. A criança aprende a chamar a polícia na escola para você. Lá na escola, nós somos escola cristã privada, mas nós recebemos ordem do governo também. A escola você tem que ter qualquer tipo de qualquer coisa que você suspeite, você tem que comunicar o governo, as agências do governo. É um negócio fora do comum. Um dia eu dei uma aula, terminei de dar a aula, estou indo para minha casa, meu telefone tocou. Era a mãe de um aluno, e ela estava muito brava comigo. E ela começou a falar. Eu falei: olha, eu não vou conversar com você por telefone, vamos lá para a escola, vai para a escola que eu vou para lá. Eu também tinha que ter o amparo da diretora e de quem mais que fosse possível. E ela disse que eu usei uma terminologia muito forte dentro da sala de aula, porque eu falei alguma coisa com estúpido, como se eu estivesse chamando as crianças de estúpidos, de burros, né? Porque o estúpido em inglês é burro, né? E eu busquei dentro da minha mente, busquei dentro do contexto da minha aula, e eu falei: em nenhum momento eu disse isso e não havia dito. Mas eu percebi que havia um pouquinho de manipulação da criança, e nós conversamos um pouco lá e resolvemos o problema. Mas eu fiquei de boca aberta de ver como que um comentário de um filho, e eu de novo aqui não estou dizendo que os pais não devam defender seus filhos, mas nós precisamos entender que às vezes as crianças aprendem a manipulação muito cedo. E se você der mais autoridade para o seu filho do que para a autoridade instituída, você perde seu filho. Eu me lembro de tendo problemas com a minha filha na 6ª série. Ela se sentava na porta da escola e dizia: não vou entrar. É brava, menininha. Puxou a mãe. E aí, não entro. Eu sentava do lado dela, conversava, ela entrava. E depois de um tempo ela começou a tentar me jogar contra uma professora. E eu ia lá e conversava com a professora, e a professora falava: não foi bem assim. Nós resolvemos o problema pela sabedoria da professora. Assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião, e eu quero ela presente. E aí nós tiramos as coisas a limpo, e eu percebi que existia já uma manipulação por parte da criança. E aí você fala assim: sua filha é ruim, né? Não. Isso é o ser humano. Todos nós corremos esse risco. E a criança, quando ela percebe que ela faz isso dentro de casa com o pai e com a mãe. Ela manipula pai e mãe para conseguir o que ela quer. Quando
me fala se você tem filho, e se ele não foi para você e falou assim: pai, posso fazer tal coisa? Você falou: não. Ele foi na mãe. Só que ele não fala que ele falou com o pai. Ele vai na mãe e fala: mãe, eu posso fazer? Pode, filho. Aí ele vai e faz. Você fica doido. Não, a mãe deixou. Mas ele não falou. Isso é manipulação, né? Então nós precisamos ter cuidado com isso. Aí eles se acham tão bons que eles são intocáveis, se acham incríveis, porque hoje em dia eles são elogiados da forma errada, são exageradamente elogiados. Irmãos, a maioria das escolas não reprovam mais. Aqui também, não é só no Brasil não reprova mais, te dão aula substituta, fazem de tudo, você não reprova. Aí vai o professor dar uma nota vermelha para uma criança. E na minha escola é melhor ainda, que quando o aluno tira a nota vermelha, você escreve assim: assinatura do pai, faz um risco e manda para casa. Aí pronto. Quantas vezes vem pai reclamar, vem mãe reclamar: por que meu filho tirou C? Por que meu filho tirou 65, 69, porque 70 não vai mais para casa? Por que meu filho tirou 69? Tipo assim, por que você não deu um ponto para ele? É sério o negócio. Então, elogiamos tanto e fazemos tanto. Minha filha trabalha numa escola que é por sistema de recompensa. Desde que você cumpra o currículo e você nunca erra. Quando você erra naquilo que você está fazendo, ele fala: nice try. Você tentou muito bem. Nunca tem assim: está errado, tem que fazer de novo. Nice try, go again. E vai de novo, e vai, erra 1000 vezes, está fazendo errado, mas é recompensado. E eu fico bobo com isso, porque essas crianças não vão aprender a vencer obstáculos nunca. Vamos lá para o próximo passo, né? O próximo passo é o foco em si mesmo e na realização pessoal. Crianças extremamente egoístas. Tudo é para me fazer feliz, para me satisfazer, e se não me satisfizer eu descarto. Irmãos, aqui está um dos maiores problemas. Você educa e você cresce uma criança que não fica, não termina e não permanece com nada na vida. Esse livro aqui estava até bom, essas 5 primeiras páginas. Não ficou assim: não vou ler mais não. Começa um curso, não termina. Começa algo na igreja, não termina. Começa a comer algo, não termina. Mas não tem problema. A primeira lição que eu aprendi com meu pai quando era criança, eu coloquei um prato de sopa desse tamanho. Meu pai falou: você vai comer tudo isso aí? Eu falei: vou. Ele falou: você vai mesmo. Esse zóio maior que a barriga, você vai comer. E eu depois tinha comido 1/3, já não aguentava mais ver sopa na minha vida. Você vai comer, né? Nunca mais exagerei meu prato. Eu vou lá e repito, mas eu pego o tanto que eu vou comer. Mas são as lições que nós aprendemos. Hoje não. Hoje eu pego, não estou nem aí, come um pedaço, joga o resto fora. Casa, não deu certo, joga fora também. Lembra que eu falei que é um dos maiores problemas? Eu faço aquilo que me agrada. Você não me agradou, você não serve para mim. Amizades não duram mais. Esses dias alguém estava falando de uma pessoa que ninguém é simpática com todo mundo, mas ninguém tem importância para ela. Você é meu melhor amigo até servir para mim, depois não serve mais, não é mais meu melhor amigo. E assim os relacionamentos também não servem mais hoje, não prestam mais, porque não me agradou, eu descarto. E essas crianças, elas estão crescendo com uma dificuldade de lidar com as pressões e com as críticas. Pressão não, eu me suicido, eu me corto, eu faço, e nós estamos criando uma geração monstruosa, problemática, porque são tantos elogios, são tantos, ai que bonitinho, ai que gracinha, e nós não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. A superproteção leva essa geração
a não aceitar pressão ou crítica. Falei aqui da sopa, lembra do mertiolate vermelho que ardia? Aquilo eu chamava de cuspe de Satanás. Você ralava o joelho, a minha mãe vinha com aquele vidrinho na mão. Você começava a chorar antes dela pôr. Quando colocava aquilo, você via o inferno e voltava para casa. Agora não. Agora é incolor, indolor. E parece água o negócio, mas o meu filho não pode ser maltratado. Ele tem que ser, né? E depois tinha o óleo de não sei o que lá, de bacalhau, que era o vômito de Satanás. Meu Deus do céu. Hoje o óleo de fígado de bacalhau tem sabor framboesa. Olha, no meu tempo, você tomava aquilo e via o mundo desaparecer da sua frente. Tinha um troço, né? Mas aí a gente vai criando essa geração que não aceita pressão, não aceita crítica, não para em emprego nenhum. Irmãos, eu conheço gente que não para em emprego nenhum, pastor, nenhum emprego, porque o patrão não pode chamar a atenção do coitadinho. E aí entra a obsessão por queimar etapas. É a geração videogame. É uma etapa que eu passei, mais uma etapa que eu passei, mas é tudo muito rápido. Falta habilidade para construir. Nós precisávamos de tempo. Você gostava daquela garota, você fazia de tudo para conquistá-la. Hoje em dia não. Hoje em dia tem os sites de relacionamento, né? E as pessoas querem as coisas prontas. Só que nada acontece da noite para o dia na nossa vida. E aí começa a ter problema, porque nós começamos a ter as decepções, uma geração de decepcionados, porque nós talvez ajudamos na construção disso. Eu chego em casa com fome, eu não quero cozinhar, eu faço um miojo. É 2 minutos, né? Não tem mais preparação, não tem mais construção de nada. Aí nós criamos aquilo que em 2012 a revista Época publicou uma edição da geração Eu Me Acho. Olha lá, nós estamos vivendo na geração do eu me acho. Eu sou tão bom, eu sou o cara, eu sou a última bolacha do pacote, né? E aí a questão é: por que a educação moderna criou adultos que se comportam como bebês? Você já ouviu história de filho de 40 anos vivendo em casa e jogando videogame? Casa dos pais ainda? Não se preocupou com nada, joga videogame o dia inteiro, não trabalha, né? E aí, como nós faríamos para incentivar a autoestima das crianças e adolescentes na medida certa? Eu estou concluindo aqui. Eu vou deixar essa próxima, eu quero ser fiel ao horário que foi me dado, mas a próxima parte eu gostaria que você não perdesse, que você estivesse aqui. Hoje à tarde nós vamos falar da solução. O problema que foi apresentado você já conhece, eu só te trouxe a memória, porque todos nós sabemos disso. A pergunta é: e agora, pastor, o que nós fazemos? O que a igreja faz para mudar essa situação? Então vai ficar para depois do almoço, a gente conversa à tarde. Pastor Joel Silva, pastor João Luiz, Deus abençoe, muito obrigado.